Olá, sejam muito bem-vindos ao Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, NFT, DAOs e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo Bruno Muniz, e estamos aqui para te ajudar a subir de nível. Fala, Brunão. E aí, Guelph, tranquilo? Foi uma boa semana? Tudo bem, uma boa semana aqui, muitas coisas aconteceram, estou animado. E os preços dos ativos estão subindo, isso deixa qualquer pessoa animada, mas não é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos conversar sobre os artigos que saíram essa semana e muito outras coisas além aí, né? Mas antes da gente começar, Bruno, acho que é bom a gente tocar naquele nosso patrocinador, nosso parceiro ali do canal, que é a Token.com. A Token.com já lançou, eles estão com o aplicativo já disponível para você. Basta aí na sua Apple Store, na Google Store, baixa o aplicativo Token.com. Você baixa, em 2 minutos você consegue fazer seu KYC. É só colocar seu nome, seu CPF, e bem básico, não precisa de endereço, nada. Entrou ali, você já está dentro da Token.com. E se você quiser participar de um sorteio de 20 camisetas, com 20 kits, camiseta, meia, adesivo da Token.com, mais 2 sorteios de R$ 200 cada um para sua conta, aí você vai ter que preencher um Typeform, um link que está aqui na descrição. Você preenche esse link e fala, ó, baixei o aplicativo, tá ali. E aí você já está concorrendo e o sorteio será lá na nossa comunidade da Bankless, no Discord, no dia 5 de abril. É isso, Bruno? Show demais, já vou preencher o formulário. Então tá bom. Então beleza, pessoal. Se vocês sabem, conhecem alguém que quer entrar em DeFi, mas ainda está com o pezinho um pouco atrás, está com dificuldade de começar, Token.com é um ótimo produto, pois eles ajudam qualquer pessoa a investir em DeFi de maneira simples e fácil. Basta fazer um Pix e você já está dentro, ganhando em dólar ainda, ganhando até 12% ao ano. Isso aí é bem interessante. Exato. Investir em DeFi com um Pix, né? Muito obrigado, Token.com, por apoiar a Bankless. É isso aí. Então vamos pro vídeo. Bora lá, Bruno. Compartilha sua tela e vamos conversar sobre o que está acontecendo, quais foram os artigos dessa semana. Beleza. Começando então na segunda-feira, a gente teve o artigo Por que as DAOs precisam diversificar. Não é falando sobre a organização das DAOs, mas como elas precisam diversificar o seu tesouro. Guelph, a gente tem DAOs multibilionárias aí no mundo, com tesouros enormes, e quais são as formas que elas podem diversificar esse seu tesouro e conseguir render, investir em lugares eficientes, né, e etc. Aqui a gente traz 5 sugestões. Eu acho que toda DAO precisa de stablecoin. Falei errado ou não? Não, com certeza precisa de stablecoin. A gente viu isso, assim, né? É um experimento social, né? Então, às vezes, a gente tenta estimular alguma coisa e economicamente pode não dar certo. Então, equilibrar o tesouro é muito importante. Aqui a gente traz 5 exemplos de como os gastos estão aumentando, por que elas precisam diversificar, e 5 formas para eliminar o risco do tesouro. É interessante a gente estimular o mundo cripto, mas, Guelph, a gente precisa lembrar que o mundo cripto tem sua volatilidade. Quando a gente fala de tesouro, a gente ter grande parte de um tesouro muito importante, uma volatilidade que pode ir de 70% positivo ou negativo de uma hora para outra, pode não ser a melhor estratégia, né? Gerenciar também os orçamentos. A economia e o tesouro de uma DAO normalmente é a sua energia econômica. Se você tem muitos projetos rodando, você pode acabar sem orçamento para fazer tudo aquilo que é possível. Então, ter essas definições bem orçadas, né, Guelph, pode direcionar, deixar bem mais eficiente o trabalho dentro dessa DAO. E vale lembrar também que isso daqui é voltado para um tesouro. Então, a gente pega conceitos de tesouraria de empresas mesmo, a gente tem no mundo tradicional e fala como a gente aplica isso no mundo DAO. Eu estava até vendo um vídeo, Guelph, imagina como a gente criaria um tesouro de uma empresa no Itaú. A gente chega no Itaú e fala, Itaú, eu tenho 2.000 pessoas para criar uma conta conjunta e eu não tenho o RG de todo mundo, tem umas pessoas que estão inscritas até lá, anônimo 263, como que eu faço, né? Não tem como criar uma conta conjunta com 2.000 pessoas no mundo tradicional, né? As DAOs estão mostrando exatamente impossível. isso. Impossível.
E então aqui vale Qual é a sua explorar. imagem? É um avatar. Exatamente. Mande foto do seu documento, aí você manda foto do seu chip lá, do seu NFT. Mas então, É aqui tem bem isso mesmo. uma estrutura legal, e Guelph, a gente sabe tanto que está sendo importante a gente encontrar modelos de organização para as DAOs que são plug and play. A gente sabe que funciona, não precisa reinventar a roda, a gente só pega e utiliza. Se você tem uma DAO e está passando por problemas no Tesouro, esse artigo aqui é para você. Ou se você não tiver uma DAO, como é que faz, Bruno? Você também pode entrar ali no nosso DAO Talks, que lá te mostra, o DAO tem um guide ali, te pega na sua mão e fala, ó, para você montar uma DAO, você precisa fazer isso, isso, isso. Exatamente, se você tem interesse em montar uma DAO. Ou de trabalhar em uma DAO, né? A gente fala das habilidades necessárias e que são desejadas nesse mercado. Agora passando por um assunto bem Exatamente. interessante que chama atenção aí, pelo menos chama muito a minha atenção, que é o DeFi. E existem bancos que te dão empréstimo no mundo cripto. Na verdade, não são bancos, né? É um código autônomo que roda na rede Ethereum. E aqui a gente falou dos dois principais, o São Compound e a protocolos. Aave. Chamamos de Exato, os protocolos. protocolos. Os DApps que estão ali interagindo com contratos inteligentes. E aqui a gente falou de dois muito grandes, que é o Compound e a Aave. A Aave recentemente lançou sua V3, e já está em vários mercados, na Arbitrum, na Polygon, na Mainnet, né, claro. E aqui está um tutorial de como você utiliza. E Guelph, como funciona mais ou menos pegar um empréstimo em um lugar em que ninguém sabe quem eu sou? Isso é o seguinte, como funciona com contratos inteligentes, é tudo com código, e o código é neutro, não tem uma pessoa por trás que vai determinar, simplesmente assim, ele vê o que você está colocando de colateral e vê o quanto que você pode pegar de empréstimo, e você faz esse trâmite de forma automática, sem precisar de um intermediário, de uma pessoa ali assinando, sem apresentar documentação nenhuma. Você conecta a sua carteira, prova que você tem um ativo para deixar de garantia, um ativo que eu digo, tipo um Ethereum ou um Wrapped Bitcoin, qualquer outro ativo de força, deixa ali como segurança, não necessariamente precisa vender, mas vai ser só uma garantia. E aí você consegue pegar um empréstimo em qualquer outra moeda que está ali disponível nesses protocolos como um empréstimo, aí você pega essa moeda, usa ou faz qualquer outra coisa que você quiser e depois com o tempo você vai pagando a sua dívida e resgata seu colateral. Mas todo esse trâmite é sem nenhuma pessoa intermediando, então é tudo feito com contratos inteligentes. Exatamente, não tem identificação do cliente e também você não consegue pegar o empréstimo do nada. Você tem que colocar como se fosse um empréstimo imobiliário, né? Você tem que colocar alguma coisa de segurança. Você pode criar uma cesta com vários produtos e o legal é que esse seu colateral, ele também cresce. Tem uma taxa de juros que é o estímulo a pessoas proverem liquidez ali dentro. Você recebe juros, lógico, é menor do que os juros que você vai pagar, mas você recebe alguma coisa. E também seu ativo, ele se valoriza conforme o mercado. Se você colocou Ethereum como colateral e o Ethereum está se valorizando, a dívida não cresce conforme o ativo vai se valorizando. Então, às Sim. vezes, o seu ativo está ali como garantia, ele cresceu tanto que você pode simplesmente vender uma parte dele para pagar a dívida que você fez, né? E se É, caso ele caia também de valor, tem que tomar muito cuidado com isso. Se você colocar um ativo ali, no mundo real a gente coloca um terreno, uma casa como garantia. Se você não pagar seu empréstimo, você acaba perdendo sua garantia. No mundo cripto, se o ativo que você colocou ele cair de valor, ficar muito abaixo do seu empréstimo, aí você é liquidado, o protocolo liquida de forma automática, diminui a dívida e ainda te devolve a diferença. E não é maldade de Isso ninguém, né? Não tem uma pessoa do outro lado falando assim, vou vender seu ativo. é, Quando você assinou aquilo ali, você está sujeito ao risco. Se você colocou $1.000 de algum token como segurança, só que agora o token caiu pela metade do preço, agora sua proteção não é mais de $1.000, vai ser de $500. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é uma ferramenta muito importante. A exatamente. gente sabe que o crédito é algo perigoso quando a gente não tem o conhecimento, né, necessário para entender quando uma dívida vale a pena. E no mundo DeFi, você tem vários instrumentos para exercer isso. Um dia, ô Bruno, só para contextualizar aí,
Esse o que o Bruno disse aí sobre a Aave Compound são um dos maiores protocolos ali em DeFi na Layer 1 do Ethereum, né? Eles têm tem alguns bilhões, se eu não me engano, a Aave deve ter o que, uns 20 bilhões de dinheiro travados ali, ou um pouco menos, sei lá, 14, 15 bilhões, e o Compound tem mais de 10 bilhões também de dinheiro travados ali. Então, são protocolos que são antigos, são uns pioneiros ali em DeFi, já estão no mercado há muito tempo. Mas existem vários outros que fazem essa mesma função de emprestar e prover para ser emprestado, né? Temos ali Rare Capital, temos Curve, tem uma porrada de outros protocolos que tem como fazer essa jogada. E digo mais, Bruno, você não fica limitado só a pegar o empréstimo, você pode prover para esses protocolos para que emprestem seu dinheiro, você ganha juros com isso, e você pode conectar toda essa estratégia com outros protocolos, né? É por isso que a gente chama de Money Legos. Você vai conectando um protocolo com o outro e consegue ter uma rentabilidade muito maior. Em breve, Bruno, isso aqui é novidade para todo mundo que está nos escutando. Em breve, na nossa comunidade, na Bankless DAO, vamos ter tutoriais ali, aulas assim a cada 15 dias, falando sobre estratégias em DeFi. Se você é uma pessoa que quer aprender, gosta desse mundo DeFi, quer ver como é que tem a rentabilidade, não perca essa oportunidade. Em breve vamos anunciar lá no nosso Discord. Então, se você ainda não faz parte do nosso Discord, entre, participe, se envolva, que lá você vai aprender muita coisa. Certo, Bruno? Certo demais, certo demais. Eu até abri aqui o site pra gente ver, e é interessante, às vezes a pessoa pensa, por que eu vou pegar um empréstimo, por que eu não vendo e utilizo? Uma coisa interessante, aparecem várias coisas para você experimentar no mundo cripto, e às vezes até falta dinheiro para tanta coisa que você quer experimentar. E uma coisa que você pode fazer é deixar o seu ativo travado, pegar um dinheiro livre de risco e experimentar, por exemplo, poxa, na Polygon está dando 3% de juros no DAI, mas se eu oferecer na Arbitrum, que a liquidez está muito menor, eu consigo 11% ao ano. Poxa, eu vou experimentar esse protocolo e etc. Você consegue fazer essas trocas sem ter que vender e diluir o seu patrimônio. Claro que você tem que manter atento na saúde do seu empréstimo. Você não se vende. Você não vai estar usando uma... Eu ia dizer que você não vende sua casa quando você vai pegar um empréstimo no banco para resolver algum problema seu. Encara, então, quando você está no mundo cripto, que ativos fortes, tipo Ethereum, Bitcoin, ativos assim que tendem a se valorizar com o tempo, esses são ativos fortes. Você não precisa vendê-los para você fazer parte, para você experimentar DeFi, para você especular em algum outro ativo. Não necessariamente. Então, temos essas ferramentas para isso. Exatamente. E não é nem que o Bitcoin e o Ethereum vão subir muito de preço. A gente está vendo até onde que o dólar vai se desvalorizar e as moedas fiduciárias vão se desvalorizar, mais ou menos por esse caminho, né? Que o caminho é duplo. O artigo premium dessa semana, ele é muito bom, porque ele mostra a potência da união de duas capacidades econômicas. No Bitcoin não existe DeFi, que a gente estava comentando agora há pouco. Você não consegue pegar empréstimo usando seu Bitcoin de uma forma muito funcional, sem usar o Bitcoin na rede Ethereum, que seria ali o Rapid BTC, ou algum outro, e deixar em colateral em algum ativo, ou em algum protocolo, em alguma solução. Mas tem aquele ponto, será que isso faz bem para a rede do Ethereum? Isso é um caso bullish para capitalização, e nesse artigo a gente discute um pouco sobre isso. O autor, que é o Lucas Campbell, ele olha isso com as visões da capacidade econômica, que é aquele artigo que a gente publicou já tem um tempo, e ele encara isso de um jeito muito positivo. Ele fala, Guelph, você deve ter visto, do lançamento do TBTC há um tempo atrás. Alô? Sim. Pois é, ele diz aqui um pouco do TBTC sendo construído, e recentemente eu vi um tweet também de um pessoal criticando às vezes um pouco a parte do DeFi do Bitcoin, que eu vou ver se eu encontro ele aqui, que jogar Bitcoin que usar o Bitcoin para DeFi é como jogar Doom, aquele jogo Doom, num teste de gravidez. Eu vi um cara que emulou o jogo Doom num teste de gravidez, no mini computador que tem lá.
Você viu isso, né? É um meme muito bom. Mas e a gente até traz essa visão aqui de que talvez algum dia exista um DeFi no Bitcoin, mas a função do Bitcoin não é essa. Só que se você tem a capacidade econômica do Bitcoin lá, separado, e você consegue trazer para a rede da Ethereum um Bitcoin livre de confiança, totalmente trustless, você está ampliando a capacidade da Ethereum. Você está trazendo um valor e não sugando esse valor, né, Guel? Você está meio que ligando ele com a capacidade da Ethereum. Então, você vai capitalizar ainda mais o Ethereum sem necessariamente destruir a rede do Bitcoin. Foi o que a gente acabou de falar, certo? Que a gente falou anteriormente, que é o Money Legos, que é um joguinho de Lego, que você no Ethereum você consegue combinar vários protocolos juntos, né? A compatibilidade ali de um protocolo com o outro, você consegue conectar vários. Vou dar um exemplo aqui de uma estratégia que eu tô olhando de perto assim, que é a Curve com a Convex. Então você compra Convex, você stake ali na Convex por um tempo, aí você pode pegar seus Convex e mandar ali para um outro protocolo chamado Votium para votação, você vende seus votos, você recebe juros dos dois lados, depois você pega seu LP e joga lá no Curve para receber mais juros. Isso que eu falei parece ser confuso, e realmente é confuso, mas isso que a gente está falando, a compatibilidade de um protocolo poder conectar com outros. Então, quando você você provê liquidez em algum protocolo, vou dar um exemplo lá, sei lá, Alchemix e Ethereum na SushiSwap, você pode pegar o LP e fazer stake em outro protocolo, ou usar ele como colateral para você pegar um outro empréstimo e você põe em outro protocolo para te render juros. Então, você consegue trabalhar com vários e vários protocolos. Isso é o mais... Cara, é o mais interessante em DeFi, na real. Tem um exemplo legal falando aqui, com ó, o Caio Vicentina, do... Eu ia dizer, Oi? falando com o Caio Vicentina aquele outro dia, ele falando sobre isso, ele falou, cara, você consegue fazer staking do seu Ethereum, pegar seu Liquid Stake, você recebe um token que representa seu Ethereum Stake, você pode pegar esse e usar como colateral em algum protocolo, tipo MakerDAO, ou então Liquid, e você pega tipo stablecoin de volta, pega DAI, você pode pegar sua DAI e comprar outros tokens ali para dar uma especulada, ou então você pode pegar e botar em outro protocolo para te render juros. São várias e várias coisas que você consegue fazer ali, né? É o que o Caio Vicentini chama isso de yield hacking. Então, pra você ter noção, você consegue maximizar a quantidade de retorno dentro de DeFi, justamente combinando um protocolo com o outro, fazendo esse money leg, essas combinações. É um dos maiores argumentos, né, que solidifica aqui o futuro da Ethereum. Por exemplo, esse protocolo aqui, Augur, ele usa 2 protocolos de liquidez, 2 carteiras não custodiais, uma porta de entrada para moedas fiduciárias, né, tipo real, dólar e tal, moedas que estão aqui na economia, e uma stablecoin livre de permissão, que é o DAI, por exemplo. Um monte de coisa para fazer uma solução funcionar, e tudo isso não é difícil de linkar, né, Guelph? São como blocos de Lego. E por isso que eles dizem que é difícil fazer isso na rede do Bitcoin, não desmerecendo o Bitcoin, mas o Bitcoin foi criado para um único propósito, que é mandar Bitcoin do A para o B. E eu sei que tem soluções sendo construídas ali no topo, temos a Lightning Network, só que a Lightning Network é um pouco mais centralizada. Tem outras, acho que não lembro agora o nome, de um outro protocolo que eles estão implementando contratos inteligentes no topo do Bitcoin. Só que eu não sei se vai conseguir chegar nesse nível de composabilidade que é o Ethereum, de você combinar vários e vários protocolos, pontes, sei lá, fazer tokenização de ativos reais. São muitas coisas que é possível fazer hoje na blockchain não só Ethereum, mas blockchain de smart contract, EVM, né? E o Bitcoin, sei lá, é muita coisa que tem que ser feita para que a gente consiga fazer as mesmas coisas no topo do Bitcoin. Não diria que é impossível, mas ainda é muita coisa que precisa ser implementada, alterada ali no código para que isso seja possível, né? Quando eu digo EVM, todas as redes que são fork do Ethereum. EVM significa Ethereum Virtual Machine.
Então todas as redes que copiaram ali o Ethereum e fizeram sua própria rede, essas também são possíveis fazer várias coisas ali com um contrato inteligente, né? Polygon, Avalanche, Sim. One A Harmony. Avalanche tem sua parte que é EVM, sua parte que não é, né? Elas têm aquelas chains diferentes. Mas a mais usada ainda é VM, né? Porque sim, é a que precisa para poder conectar com você mandar seu Ethereum para lá e vice-versa. sim, sim. E é mais ou menos esse o caso do Bitcoin na rede Ethereum. O Bitcoin ele é um ativo muito livre de confiança, ele tem seus pontos fortes na sua capacidade econômica, e quando você consegue unir isso de forma livre de permissão e de confiança com os protocolos monetários da Ethereum, a gente vê o futuro sendo desenhado para um novo sistema financeiro, né, Guelph? Vale lembrar que as finanças que a gente usa hoje em dia, o sistema bancário global, de corretoras, etc., ele utiliza tecnologias que foram inventadas e evoluíram um pouco depois de 1970. Aqui a gente está falando de uma tecnologia que começou a tomar força depois que o Bitcoin foi criado em 2008, 2009. Começou a tomar força em 2015 com a criação do Ethereum. É uma coisa recente que está provando valor de forma exponencial. Então, por que não unir essas duas capacidades econômicas, né? E aqui fala um pouco do Bitcoin. TBTC. Aí eu já não sei se eu posso descer mais, que é mais ou menos aqui que fica o paywall para a turma que é membro. E o TBTC foi um lançamento de uma versão com confiança mínima do Bitcoin na rede Ethereum. Entendi. E como que você faz para transformar, para colocar seus Bitcoins na rede do Ethereum? Você precisa embrulhar, que a gente chama de wrapped. Exato. Wrapped Bitcoin, que você transforma seu Bitcoin, você dá lá para um protocolo, deixa de garantia, ele te devolve um outro Bitcoin com o mesmo valor, só que com compatibilidade ali no Ethereum, que é um ERC20, que é um ERC20. E aí você consegue pegar esse Bitcoin e, sei lá, e pegar e colocar como colateral, como a gente acabou de falar, na Aave, você consegue O mais fazer várias utilizado é coisas. o Rapid, né? Que tem assim, tem um nível de confiança de uma organização que fala, olha, na blockchain do Bitcoin eu tenho um Bitcoin travado que representa esse 1 WBTC aqui. Tem o ratio, né? A razão ali entre esses dois. Uhum. E a tentativa do TBTC foi de tirar esse órgão ou deixasse ele mínimo ali, minimamente necessário, esse órgão que fala que está fazendo essa ponte de deixar bitcoins travados na rede Bitcoin e representar eles na rede Ethereum. É o Rapid e o Rain BTC são os mais usados ali. Sendo que o Rain é um pouco mais descentralizado ainda. Interessante. Exatamente. E assim a gente termina os artigos dessa semana. Então a gente foi de como as DAOs podem diversificar o seu tesouro e fazer uma gestão mais inteligente economicamente. Depois a gente passou para como utilizar dois protocolos de empréstimo, o Compound e a Aave. E a gente encerrou aqui falando das duas capacidades econômicas mais poderosas se unindo. Foi uma semana bem DeFi, né, Guelph? Não sei se foi uma semana bem coincidência aí com DeFi. os ativos crescendo aí, que a gente quis falar bastante sobre DeFi. É isso mesmo. Bom, já que a gente está nesse tópico DeFi, se você quiser tocar naquele tema do roadmap do Ethereum, falar um pouco sobre isso, o que está acontecendo, o que você falou aí, Com a gente certeza. pode contextualizar sobre isso, dar uma pequena discussão aí para a nossa audiência. Exatamente. No último giro semanal, para você que acompanha, eu repliquei o que o pessoal da Bankless disse no último roll-up deles, que o Ethereum passaria pelo merge, pela união da mainnet do Ethereum atual com a Beacon Chain em 3 meses. Mas isso foi um pequeno 1º de abril, né, Guelph? Não existe uma data exata para quando vai Não é acontecer esse certeza. merge. Tem etapas que precisam acontecer e o que a gente tem no site da Ethereum é que eles esperam que a previsão é de que ocorra no 2º trimestre de 2021. Então, tá aí a nossa esperança. Para quem não sabe, o merge é a fusão, a união, né? A troca, na verdade, do Proof of Work, que é o funcionamento atual do Ethereum, para o Proof of Stake na Beacon Chain. Certo, Guelph? Sim, a previsão era que isso fosse implementado em junho, como o Bruno falou. Tá, assim, a Beacon Chain, que é a rede está funcionando já, Proof of Stake da Ethereum já está funcionando há mais de um ano
não tivemos nenhum problema. Porém, quando os devs ali, os developers falaram, não, vamos testar mais um pouco aqui e tal, encontraram alguns bugs. E isso, assim, é bem provável que isso atrase um pouco o merge que era esperado ali para junho. Mas toda a comunidade ainda está confiante que isso acontecerá ali meados do terceiro trimestre. Mas nós não temos bola de cristal, ou então muito menos qualquer pessoa para prever quando que isso vai acontecer. O que é preciso fazer agora é mais testes. Eles precisam implementar, arrumar esses bugs, fazerem mais testes, porque se você pensar o Ethereum em si, não pode não pode simplesmente soltar ele e ver o que acontece. Você realmente precisa fazer vários testes. É uma rede com meio ali trilhão de dólares de market cap. Então, assim, é extremamente importante que tudo seja feito com os maiores detalhes ali possíveis ali, que seja tudo bem certinho para que não tenhamos nenhum erro, nenhum bug, nenhum exploit ali na rede. Então, se é preciso atrasar mais um pouco, que atrase, mas que eu quero que saia dali prontinho, bonitinho, sem nenhum problema. Assim, também não ficar assustado caso surjam problemas, porque podem existir pequenas coisas ali que passam despercebidas, mas se você tá vendo que o pessoal tá preferindo lançar a coisa bem feita do que só cumprir com o que tinha, com qualquer coisa assim, o pessoal tá ansioso, vamos lançar, você vê que o trabalho que está sendo desenvolvido ali é sério. E também é uma tecnologia nova. Então, por exemplo, a gente tem NFTs ali desde 2000 não sei, mas eu já ouvi a palavra NFT em 2019, etc. Aquela tecnologia ali foi criada, desenvolvida. Só agora, no ano, acho que tem 7 meses, que a gente está usando NFT para uma solução financeira, que é o V3 da Uniswap. Então, tipo assim, de uma fotinho que você pode comprar no OpenSea para um NFT que representa a sua posição em determinada faixa de preço numa pool de liquidez, é uma complexidade muito grande. E os próprios NFTs em si, quando você pega uma arte e programa ela com coisas ali por trás, são coisas complexas. Então imagina quando você vai mudar a estrutura da rede que já carrega, né, que são os trilhos, para essas tecnologias. Tem que ter muita calma. E no giro semanal dessa semana, eu coloquei 4 artigos que eu acho que são assim, pontapé inicial para você que está interessado em mergulhar fundo na tecnologia. Primeiro é Ultrasound Money, que explica como o Ethereum é o melhor dinheiro que o mundo já criou. Ethereum como a pilha digital de finanças. O Leviatã Digital, que fala como que o Bitcoin e o Ethereum podem salvar a humanidade, como grandes leviatãs ali imparáveis. E o Ethereum é insubstituível. Desse jeito você consegue entender o trilema que está por trás ali dos criptoativos, consegue entender um pouco das nações digitais e qual o poder do Ethereum quanto bem público. Fica aí para você desmistificar e ter mais segurança na hora de falar com as pessoas ou de fazer seus investimentos. Será que a gente pode conversar um pouquinho sobre esse tema aí que você disse, o Ethereum e o Bitcoin podem salvar a humanidade, aí, pode salvar o mundo? Só no contexto atual de que está acontecendo no mundo, esse artigo saiu bem antes da guerra acontecer, por exemplo. Só para contextualizar o pessoal, eu fico pensando assim, beleza, a Rússia ali invadiu a Ucrânia, está sendo algo extremamente infeliz, algo ruim, o mundo inteiro está chocado com isso, mas a gente está acompanhando em tempo real o que está acontecendo. Do dia para a noite, a moeda russa, o rublo, caiu 50%. Os americanos que detêm o poder do dólar estão usando o dólar como uma arma nessa guerra, estão criando sanções econômicas contra a Rússia, travando os títulos, as reservas financeiras do país, indo atrás dos oligarcas, enfim. Isso a gente está acompanhando em tempo real. E o que isso significa para outros países, né, que tenham suas reservas ali em dolarizadas, ou então reservas nos Estados Unidos?
Quer dizer, se um país decide ir o lado ao contrário do que os Estados Unidos diz, será que os Estados Unidos também não vai ter esse poder de chegar lá, ah não, você tem aqui seus títulos públicos americanos, tá, vamos cortar isso. E o maior ali, o país que mais tem títulos públicos é a China. Então fica uma pergunta assim, tá, e aí? Será que o dólar, ele tá realmente perdendo o seu valor ao mundo? Será que ele tá deixando de ser tão importante assim por conta do que está acontecendo? Eu fico fazendo essa pergunta, e aí, recentemente, eu assisti um vídeo do Ray Dalio, e eu mandei para você a nova ordem Sim. mundial ali em termos de finanças, onde ele conta desde lá do início da história, onde que o primeiro império ali foram os holandeses e logo os britânicos e agora os americanos, e todos eles tiveram uma trajetória muito parecida, de que o Estado, o governo, ele começa a gastar mais do que ele arrecada, e aí começa a virar essa bola de neve. Quando eles não têm mais dinheiro, simplesmente o que eles fazem? Eles imprimem mais dinheiro. E porque o mercado é tão grande, o mercado, hoje o mercado é dolarizado, então os Estados Unidos não está muito preocupado em fazer mais dívida. Ele faz a dívida, imprime mais dinheiro, cria mais dinheiro, desvaloriza, né, o dinheiro das pessoas, mas o mercado absorve ainda, porque o dólar ainda é necessário para fazer negociações internacionais. No momento que isso deixa de ser realidade, é o que a gente está vendo em tempo real. Assim, o dólar está perdendo valor, as pessoas estão começando a olhar para outros ativos, talvez outras moedas pelo mundo afora. Será que isso é algo que Bitcoin e Ethereum veio para salvar a humanidade dessas armas que os países têm sobre as pessoas, dessas armas que são as moedas fiduciárias? O que você diz sobre isso, Bruno? Pois é, Guelph, eu estudo, eu acho legal estudar economia porque tem um contraste legal com o que meus professores me falam e com o que eu fico imaginando. Só que uma coisa que é consenso entre quem estuda economia, seja monetário, fiscal, é que moeda é um monstro muito estranho de se controlar. Muito, muito estranho. Porque tem a taxa de juros, tem compra e recompra de títulos. Então, assim, a sua emissão, a taxa de juros, é uma coisa muito complexa na economia e muito importante. O estranho é que a gente sempre tentou deixar isso na mão de 12 pessoas no Fed, por exemplo. Ou aqui no Brasil, com o Copom e com o Banco Central. O que eu vejo nessa parte de Leviatã digital como Ethereum e o Bitcoin é que a gente não está colocando, a gente está desestatizando as moedas. Não é que as moedas vão deixar de ter a sua taxa de juros ou seus reequilíbrios, etc. O negócio é você tirar o Estado, tirar o governo daquela parte, porque é fato que os governos eles têm um grande impacto na impressão e no desenvolvimento dessa moeda. Por exemplo, a Roma, quando ela estava expandindo o seu império, nas guerras elas tinham que levar fábricas de moeda, porque eles imprimiam a moeda que eles pagavam os soldados durante a guerra, porque ela estava numa expansão muito grande. Então ninguém notava a inflação, porque a oferta de moeda estava aumentando, só que a Roma também estava explodindo. E logo depois veio um momento em que a quantidade de prata que você tinha na moeda que circulava ali era 0,25%, não, era 25% do que se tinha há pouco tempo antes das expansões do Império. E é isso que a gente vê hoje com as moedas fiduciárias. Os estados imprimem, a gente teve um aumento de estoque de moeda muito grande em 2020, 2021, com a pandemia, etc. Você acha que eles vão queimar essa moeda? Eles vão desfazer dessa liquidez que foi criada? Não, a gente vai ter que aprender a viver nesse novo estoque de moeda. Alguns preços vão voltar para outros patamares, outros não vão mesmo. Então, assim, quando você vê a segurança que cripto traz para as pessoas, faz muito mais sentido. Você falou da Rússia, me lembra também muito a Ucrânia, porque ela teve problema no seu sistema bancário ali, dos bancos fecharem, proibirem saques. Se você tem cripto, como que alguém vai proibir? Tipo assim, como é que alguém vai... Só se a pessoa parar a blockchain para impedir que o meu Bitcoin seja transferido para alguém, ou que eu pegue um Ethereum na Aave, sabe?
são coisas muito grandes para se parar, não é uma pessoa, não é um estado. Então é realmente um Leviatã, um monstro que está destruindo tudo de mal, assim, que tá danificando a sociedade. É assim que eu vejo. Exatamente. Quando eu vejo que os governos assim vão querer, se o governo tentar proibir criptomoedas, primeiro que eles não vão conseguir proibir, porque como eu escutei o Ryan falando outro dia, a internet, eles não, onde que fica a internet? Em qual país que está a internet? Saca? Se cripto é nativo da internet, em qual país está a internet? A internet é mundial, ela não tem fronteiras. Então é muito difícil de um país determinar as regras de qual vai ser o que a cripto tem que fazer, o que a internet tem que fazer, certo? É diferente você controlar as empresas que usam da internet para fazer negócios, né? Você tá falando, a gente fala de empresas tipo Facebook, essas empresas grandes. Aí sim o governo consegue controlar, mas a internet em si não. A não ser que eles peguem e falem assim, agora ninguém mais vai ter internet. Só que se isso acontecer, não tem mais. O mundo em si, como a gente conhece, já não vai funcionar, porque hoje tudo funciona em base da internet. Os bancos convencionais trabalham através da internet. Posto de combustível trabalha através de internet. Cartão, um monte de coisa que você faz hoje no seu dia a dia está conectado à internet, só que você não sabe. E quando o governo quiser bater de frente e falar assim, não, vamos controlar essas criptomoedas ou vamos proibi-las, teoricamente eles não estarão proibindo as criptomoedas. Estariam deixando ilegal o uso dentro do país, mas as pessoas continuarão usando por conta da internet. Então, a gente vê esse caso, eu falo isso sempre nos nossos podcasts da vida aí, a China é um exemplo disso. O governo proibiu mineração, proibiu que o pessoal fizesse negociação, mas os chineses ainda continuam usando de forma massiva e com cada vez mais. Cada vez mais. Então, assim... Imagina, então, quando você tiver internet a satélite, você joga o VPN, eu tô onde? Eu tô naquele meteorito ali, cara. Exatamente. Tipo assim, não consegue localizar. Se o governo quiser bater de frente com essa nova revolução, ele vai acabar perdendo mão de obra, vai acabar perdendo pessoas. É muito mais... muito melhor que o governo aceite isso e tente de regular de uma forma bacana, com que as pessoas contribuam ali com os impostos, enfim, que tenha menos corrupção no país, que ajeite os gastos públicos, enfim, resolva, consigam andar juntos do que você realmente querer proibir o uso de criptomoedas. Se isso realmente for algo que o pessoal está pensando em fazer, eu acho que isso é muito ruim para os países. E aí, nos Estados Unidos, está essa batalha também. Eu espero que políticos estão tentando... um pouco atrito, viu, Guelph? Eu sou positivo, eu sou otimista, assim. Espero que aconteça algum consenso, que 2 ou 3 pessoas importantes ali caiam no rabbit roll aí, na toca do coelho e comecem a fazer alguma revolução interna. Mas o problema não é a questão do dinheiro, Bruno. O problema é o poder, sabe? Quando você tem o poder da máquina de impressão de dinheiro, você acaba tendo poder sobre algumas coisas, sobre as pessoas, por exemplo, entendeu? Tipo, Sim. O exército americano, ele protege o quê? Ele protege o dólar. Se o dólar perder valor, será que o exército vai ser tão poderoso assim? É complicado esse tipo de discussão. Eu acho que o governo ele tem que adotar essa tecnologia para o seu próprio bem e tentar trabalhar junto para que o país consiga, de forma harmônica, utilizar essa tecnologia, dar mais liberdade para as pessoas fazendo escolhas do que gastar, do que não gastar, melhorar o sistema financeiro, coleção de impostos. Se tiver uma regulação bem feita, bem amigável com as pessoas, eu acho que o país tem tudo a dar certo. Se a gente vê, se um país quiser proibir, vão ter outros que vão aprovar, né? Hoje temos a Ucrânia que aprovou criptomoedas, a gente tem El Salvador que aprovou criptomoedas, várias outras ilhas aí, Malta, outras ilhas ao redor do mundo que já aprovaram transações ali, o uso de criptomoedas. Então, é só uma questão de tempo mesmo. Eu acho que a batalha ainda vai existir muita batalha, muita briga ali de políticos com o pessoal da indústria,
Alguns países assim estão extremamente atrasados, politicamente ainda estão bem atrasados, né? Eu não sei o caso do Brasil, mas alguns países ainda estão bem lá atrás ainda, não estão sabendo o que está acontecendo, mas isso é algo, a internet. Internet é algo que voa, que anda muito mais rápido que qualquer outra coisa, entendeu? É muito mais rápido que a velocidade da luz. É, Então, assim, a informação na internet alcança as pessoas assim muito mais rápido que qualquer outra coisa. Qualquer notícia que a gente vê hoje, a gente recebe no WhatsApp ou no seu Telegram, milhares de pessoas já estão sabendo. Então, criptomoedas é mais ou menos fruto da internet, é o dinheiro da internet. Então, sim, e o que me deixa contente, tô... Guelph, é que as maiores mentes, ou por exemplo, as pessoas que eu vejo no mundo cripto, essas pessoas realmente são geniais, as pessoas que estão construindo ali nesse meio cripto, elas são muito diferenciadas. E no final a batalha vai ser por moeda. Nenhum país vai querer perder a sua autonomia sobre o dinheiro, sobre a moeda. Ou perder assim, esse poder. A soberania. Exato, mas assim, essa soberania vai ser diluída, já está sendo diluída. O que os estados vão ter que aprender é a lidar com essa diluição. Até porque, sei lá, aqui você perguntou aqui do Brasil, no Brasil é uma coxa de retalhos nossa reforma tributária. Então, tipo assim, será que o problema do Brasil é o Bitcoin? É o Ethereum? Não, o problema do Brasil é a sua parte fiscal, tributária, problema político, desigualdade, inflação, várias coisas. Cripto pode ser. As pessoas têm a falsa ilusão de que o controle sobre a moeda faz com que esses problemas não explodam por aí. Sabe? Não, eu estou controlando minha moeda, eu aumento a taxa de juros, desço, eu compro e vendo títulos para controlar as inflações, eu sou super poderoso. Mas não é, por mais que tenham vários analistas no Bacen, pessoas super bem estudadas, é um bicho muito maluco para se deixar na mão de poucas pessoas. E assim, espero que essa visão, né, de mundo seja quebrada, que esse paradigma nos próximos anos, né, Guelph, a gente ainda esteja vivo para ver os países aceitando aí, quem sabe Rússia aceitando Bitcoin como... Você viu essa notícia? Rússia, um legislador falando da Rússia aceitar Bitcoin para vender o gás. Eu acho que eles vão aceitar, vão acabar aceitando, porque não tem como um país proibir deles fazerem isso. Basta eles criarem uma carteira ali e pronto, começa a negociar. O que ele cara, a gente chegou num ponto, num patamar que eu acho que essa guerra aí vai, depois disso, muitas coisas não vão mudar, muitas coisas não vão ser a mesma. E eu acho que nós estamos no ápice ali das pessoas olharem cripto de um novo patamar, uma nova mudança. Eu acho que a única forma hoje que eu vejo assim, investimentos para um jovem que está ali começando a vida hoje, jovem de 20 anos aí, Bruno, que vá conseguir juntar, realmente ter um patrimônio decente no futuro. Porque hoje, assim, se você parar para pensar, é muito mais difícil de um jovem trabalhar honestamente, conquistar as coisas para que um dia possa comprar sua casa própria, seu apartamento que seja. E cripto é diferente, Ali você tem muito mais oportunidade, várias opções de ganhos que não existe no mundo financeiro convencional. Você era excluído desse sistema. E hoje a gente está tendo mais inclusão das pessoas. Cara, é só uma questão de tempo, pessoal. É só uma questão de tempo. Eu acho que não tem mais volta. A gente está indo para o mundo desconhecido. Mas é isso aí. É só questão de tempo e das pessoas começarem a entender como funciona isso. É uma nova revolução ali, um novo renascimento quando a gente fala do mundo financeiro. A gente vivia num sistema que já está totalmente ultrapassado dos anos 70 e agora é algo totalmente novo que muitas pessoas ainda estão ainda digerindo isso para que isso vire, consiga entender melhor como funciona esse mecanismo. Sim. Mas é uma questão de tempo, pessoal. A gente está no começo ainda, é tudo novo. É uma questão de tempo ainda. E é algo global, né, Bruno? Sim, eu deixo não é até regional, é global, o mundo inteiro. Melhores artigos aqui, que é uma nação Bankless, são 4 partes, né? Eu acho que depois de ler isso daqui, a pessoa ou ela cai na toca do coelho ali, ou ela... Ou estoura o cérebro, ou estoura a cabeça. É um artigo muito bom.
Bom, Bruno, antes da gente finalizar esse episódio, eu queria só mandar um salve ali pro nosso amigo CryptoMonkey, a Mandita, o pessoal ali do Clube do Livro da Bankless. Estão fazendo um trabalho sensacional, eles se reúnem todos os finais de semana ali para lerem livros relacionados a esse tópico de cripto, a esse movimento. E agora eles estão também discutindo sobre o nosso podcast, sobre ali o Subindo de Nível. Eles se reúnem e começam a conversar sobre o Subindo de Nível. Eu achei isso bem legal, mandar um salve aí para vocês e continuem assim que, a gente precisa de mais pessoas como vocês aí contribuindo para a DAO. Então, se você quer fazer parte ali do Clube do Livro, ou então discutir sobre assuntos que a gente conversa aqui no podcast, ou qualquer outro assunto, algum artigo, junte-se ali à nossa DAO, chame o CryptoMonkey, a Mandita, participe, que é bem legal, bem interessante a nossa comunidade. O que a gente está construindo no Brasil é algo inédito e se você quiser fazer parte disso, dessa revolução, junte-se a Bankless Brasil. O link vai estar aqui na descrição para todo mundo. Bom, Bruno, então é isso aí. Lembre-se que tudo que a gente falou aqui não é nenhuma recomendação financeira ou fiscal, é recomendação de vida. Recomendamos que vocês façam suas próprias pesquisas, como sempre, né, Bruno? Sim. Bitcoin e Ethereum são ativos de riscos. Consulte o seu contador e o seu advisor. Faça sua própria pesquisa. Se você não quiser falar com ninguém, leia artigos da Bankless Brasil, leia na internet, tudo que relacionado a Bitcoin, Ethereum, criptomoedas em geral, vai estar ali na internet para você consumir. Mas assim, é importante que você entenda o que está acontecendo. Estamos a caminho desconhecido e essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão aqui conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo.